altura, ganhar a supertaça. Há aqui alguém que quer entrar no debate. Viva, muito bom dia, bem-vindos ao debate autárquico relativo ao Conselho da Calheta. Desta feita vamos centrar atenções nos cabeças de lista que convidamos e que vão disputar as eleições marcadas para 12 de outubro, casos da social-democrata Doroteia Lessa, a socialista Sofia Canha e também Basílio Santos, pelo JPP. Obrigado pela vossa presença, sobretudo pela disponibilidade de tirarem um pouco do vosso tempo, que é sempre apertado nesta fase, até porque alguns têm diversos palcos e não se podem desligar de uns para estar de corpo inteiro neste que vos traz aqui. Um, Começo pela ordem da votação obtida em 2021. Começo pela Doroteia Lessa neste debate. No fim, verteremos o posicionamento, a ordem, para uma mensagem final. Para arranque, o que eu quero saber mesmo é o que é que motivou, o que é que ele levou a sair, não digo da zona de conforto, porque a Doroteia já estava empenhada na vida autárquica, mas a assumir uma candidatura que é diferente do que integrar uma lista, mesmo que os desempenhos dos vereadores sejam essenciais. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente, agradecer à TSF, cumprimentar todos aqueles que nos ouvem através da rádio, através da TSF também, cumprimentar de modo especial a população da Calheta e a de toda a diáspora, se assim o for. Sim, temos a E, todo mundo. exatamente, e os meus colegas de painel também, e dizer que o que me motivou foi o sentimento de compromisso depois do convite feito pelo partido, de sentir o grande apoio da população e no sentido de fazermos cada vez melhor pelo Conselho da Calheta. Os desafios são sempre diferentes, os desafios de hoje não são os desafios de há 10 anos atrás. É com sentimento de compromisso, de estabilidade política, mas acentuada essa a nossa responsabilidade de continuarmos com estabilidade política, com capacidade de diálogo e discussão. Nós trabalhamos em prol da Calheta, em prol da população da Calheta e estamos sempre atentos às necessidades. É o que eu estava a dizer, o que nós ansiamos hoje, o que a população da Calheta anseia hoje, não é o que ansiava há 10 anos atrás, completamente diferente. E daí é que se consegue avaliar a capacitação de quem está a governar, porque hoje em dia falamos em temas que certamente serão abordados aqui, como a falta de via rápida até a Calheta, eu acabei de sentir isso mesmo, a consolidação da escarpa da Calheta também, que é um problema que nos anseia já há muitos anos, mas o problema da habitação, que há 10 anos atrás, se calhar não era tão premente, hoje é. O problema do crescimento ou da saturação que já se sente mais nas zonas baixas do concelho, que é preciso estender, como tem acontecido noutros concelhos, como aconteceu primeiro no Funchal. Portanto, o centro urbano depois vai precisando de se alargar e aquele que é um território predominantemente rural tende também a ficar cada vez mais limitado pela pressão urbanística. E, Fica as motivações certo. da Doroteia para então este embate marcado para 12 de outubro. Sofia Canha também não é novata nestas andanças autárquicas. Até me lembro de um dia chuvoso termos feito um debate 2009. local só com a Sofia, porque já ninguém Da chuva. apareceu, com medo da chuva, se calhar. E foi um debate a solo. Ahm, Furei um pneu por causa. o trânsito está sempre ligado aos debates. Não digo. Eu queria Sofia, ver que tinha caído rocha na estrada de Jornada. o que a faz voltar à carga depois de tanta experiência que tem em termos políticos, desde o Parlamento Madeirense ou à Assembleia da República ou à vida autárquica, como sempre que deu a cara o fez na Calheta, sente ainda que tem uma palavra a dizer, presumo.
Ora, muito bom dia, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada à TSF e ao Diário de Notícias e agradecer, cumprimentar antes de mais bem aqui o painel e em especial cumprimentar os nossos ouvintes, em particular todos os calhetenses, estejam onde estiverem, por esse mundo além, mas em particular aqueles que resistem, que estão ainda aqui na nossa região, Sobretudo contribuem, aqueles que e vão votar. sobretudo os nossos eleitores, exatamente. Ora, de facto, eu penso que devo ser daquelas candidatas da oposição que são uma das mais resilientes neste momento. E aquilo Quantas vezes já se já é a candidatou? quarta vez, Quarta vez. desde 2009, mas antes já são quase 30 anos de participação na vida pública, na vida autárquica também, primeiro no Jardim do Mar, quando me candidatei, não como cabeça de lista, mas comecei por aí. Mas antes da vida política foi, na verdade, a vida cívica. Foi perceber e dar voz àquilo que nós achávamos no Jardim do Mar, achava que era injusto, que poderia ser melhor, sobretudo. Portanto, num sentido de participar, querer participar ativamente na vida dos jardineiros, neste caso, das pessoas do jardim e do Jardim do Mar para o tornar melhor. E, infelizmente, desde sempre encontrei, porque foi um regime que, infelizmente, o Dr. Alberto João Jardim implementava e impunha. Foram 37 anos de muita coação, muita pressão, que nem sequer nos era permitido, porque ele não permitia. E através de meios locais, de pessoas locais, de pessoas que estavam ao serviço do PSD, naturalmente, que faziam essa pressão. E, portanto, fui a partir daí, ou seja, estimulou ainda mais a minha participação política, porque na democracia não se admite esse tipo de pressão. E eu fui resistindo, saí da minha zona de conforto, porque entrar num partido de poder não é uma zona, não é sair da zona de conforto, é entrar numa zona mais, pode ser da sua zona familiar, mas não é desconfortável. Desconfortável é estar 30 anos a lutar contra, não é contra, é por um território melhor e, sobretudo, por mais democracia. É quase, eu sinto como se fosse uma missão. Talvez por ser professora e porque eu acho que devemos ser pedagógicos também na nossa ação. E, aliás, eu gostava também de cumprimentar todas as pessoas que participam em qualquer das listas autárquicas. É um compromisso que as pessoas saem das suas vidas pessoais, deixam de investir só nas suas vidas pessoais, profissionais e familiares para entregar-se aos outros. E, portanto, a causa pública é importante por isso. E eu, como professora, mas como pessoa comprometida com a democracia, porque valorizo muito a democracia, eu acho que devemos participar e também contribuir para a pluralidade democrática e lutar precisamente com contra a hegemonia, porque isso nas ditaduras é que acontece. Sim, independentemente do resultado, como se vê no seu caso, Era mais confortável estar por outros partidos, mas ou dar, aquilo que eu acredito mesmo. ou dar lugar a outro pela candidatura socialista. Sim, não impus, atenção, Exato. Eh, não me impus. neste debate temos também o candidato pelo JPP. Importa esclarecer, toda a gente diz, mas não vão todos. Nós temos esse benefício que a lei nos dá de ter critérios definidos para o convite e o critério foi explicado aos partidos e ninguém fez reparo. Habitualmente quem faz reparos é quem não é convidado, mas são critérios legítimos que a lei nos permite fazer e aqui estabelecemos aqueles que em 2021 elegeram alguém para a Câmara, porque vocês são cabeças de lista à Câmara, com outro critério cumulativo, aquele que, ou não concorrendo em 2021 nas regionais, no Conselho, teve um resultado que permite ser repescado para estes três convidados, ou aquele que concorrendo em 2021 em 2025, nas regionais, também obteve o mesmo resultado e elegeu, no caso, um deputado à Assembleia Legislativa da Madeira. Isto para que fique claro, não vá alguém
e sei que isso às vezes acontece, dizer, os queridinhos é que foram. Eu disse, não, aqui há critérios e eles foram explicados aos partidos. Este parênteses impõe-se porque quisemos fazer um debate passível de ser ouvido, que, como imaginam, num conselho como o Funchal, com 14 candidaturas, mesmo que seja de 2 horas, a dividir por 14, vai dar uns míseros minutos a cada um, o que não dá para passar a mensagem. Feito este à parte, Basílio, ah, também já não é novato, uma vez que disputou as regionais no Conselho e foi eleito. O que é que o leva agora a enverdar por esta perspectiva mais local da política? Ora, bom dia a todos os presentes, bom dia aos ouvintes da Rádio TSF. Agradeço, Ricardo, em nome da TSF e também em convite que a TSF me fez para este debate. Quero endereçar daqui um cumprimento especial para todas as pessoas que seguem a rádio, seja aqui na Madeira ou na diáspora. Quero também aqui cumprimentar um cumprimento muito especial neste momento às minhas adversárias do painel, a Sofia Canha, porque eu tenho um carinho muito especial de muitos anos, a Doroteia Lessa, porque também não escondo o carinho muito especial que tenho por ela. São duas pessoas que toda a minha vida tive em consideração como pessoas idóneas, pessoas responsáveis, pessoas lutadoras e mulheres da calheta. É de enaltecer a força e a vontade destas duas mulheres que fazem também da política e da construção da democracia um instrumento que melhora a vida de todos os madeirenses, e neste caso da calheta. A minha candidatura à calheta faz-se num contexto de integração do JPP. É uma candidatura que não é de longe, não é nem de perto contra ninguém. É uma candidatura que quer mostrar um projeto de governação para a calheta diferente. As pessoas da calheta conhecem-me, estive ligado a muitas atividades do Conselho, desde os meus 20 anos já participava ativamente na questão cultural, por meio dos grupos de teatro na calheta, tive formação... Ainda existem? Não existem, porque entretanto também abracei a vida profissional. Esses grupos de teatro existem muitos jovens que se lembram. Era o Velha Ceia e o Grupo de Teatro São Francisco. Éramos cerca de 30 elementos. Era pioneiro na altura e fiz formação no TEF para esse efeito. E enverdei inicialmente como próximo da população nessa área. Também estive ligado ao desporto. O desporto fez parte de direções do Estrela de Futebol Clube. Fez parte também da parte social no voluntariado como membro da Santa Casa Misericórdia, participando em diversas mesas administrativas. Atualmente sou vice-provedor da Santa Casa Misericórdia, toda a gente sabe o papel social e marcante no Conselho da Calheta que a Santa Casa tem tido. E é neste espírito de querer fazer alguma coisa pela Calheta que eu apresentei a minha candidatura. E apresento uma candidatura diferente, com um modelo diferente de governação, com uma equipa diferente e motivada, que eu acho que trará uma novidade grande para a Calheta e será um grande desafio para todos os calhetenses. Acreditar numa mudança que vai mudar o rumo de 50 anos de um partido que teve muitos bons, teve coisas boas. O PSD fez alguma coisa no Conselho da Calheta, não se pode esquecer disso, mas há muita coisa que ficou por fazer. É preciso Já lá iremos. mencionar as baterias e a gente avançar para o progresso. Pensar no futuro. Muito bem, o Basílio teve aqui o condão de tocar num ponto que vocês não são únicos na lista, porque as autárquicas têm este condão de mobilizar muita gente, mas agora pedia que apresentassem os vossos trunfos, a vossa equipa, aqueles que convosco vão lutar. Presumo que todos querem ganhar, vão lutar pela vitória, e quem são, o que é que fazem e o que é que irão fazer caso sejam eleitos. Doroteia. Começar pela equipa de variação, certo? Sim. Pronto, eu as pessoas já conhecem, o meu percurso também. Pode dizer de onde é que vem? Eu nasci na Calheta, no centro de saúde da Calheta, o Portanto, hospital. Sou calhetense de Gima, sempre vivi na Calheta. Os únicos anos que não tive lá tempo inteiro foi os 5 anos que estive a estudar em Lisboa, quando tirei o curso.
que acabei em 93, Tirou o curso de quê? de Direito. Direito. Exerci a advocacia durante 22 anos, acumulei com a vice-presidência, depois com a Secretaria dos Assuntos Parlamentares. Fiz parte do Conselho de Deontologia da Ordem durante 3 mandatos consecutivos e depois surgiu o convite para a Câmara em 2017. Fiz uma Teve mudança alguma na vida. influência do seu pai, que foi Nada disso. presidente? Nada disso. Ele na altura disse: não faças isso. Ele, O seu pai não lhe o deu meu pai não. conselhos O políticos. meu pai disse: não faças isso. Tens uma boa carreira, estás bem na vida, não, para que é que te vais meter nisso? Pronto, foi um bocado. Chegar a um patamar da vida, fazer 22 anos Calita Funchal todos os dias, que eu fui sempre para o Funchal, vinha para o Funchal trabalhar, mas ia sempre dormir à Calita e os meus fins de semana eram sempre passados na Calita. Portanto, cheguei a um patamar que achei que estava na altura de fazer alguma coisa diferente, dar mais alguma coisa de mim, pelo conselho que gostava. E abracei o convite e fiz o meu melhor. Está esclarecido o seu arranque para a política. Quem é que a acompanha neste Quem projeto? me acompanha, desde logo tenho o meu número 2, que é o Norberto Sardinha, ele é formado na área da comunicação e é consultor da ACIF já há muitos anos, também faz parte da Santa Casa, é quadro da Junta de Freguesia da Calita há vários mandatos e, portanto, tem muita experiência a nível de fundos comunitários, de funcionamento. Portanto, será o seu vereador para as finanças? Será o meu vereador. Não, a parte financeira fica comigo. Há de ficar comigo. Mas será o meu braço direito em termos do back-office, que é preciso estar alguém com um bom braço de ferro ao lado de quem está a comandar. Depois tem o engenheiro Patrício, que é engenheiro ambiental, que já está nos quadros da Câmara há muitos anos é um autarca que acabou agora o mandato por limitação do Estreito da Calita, uma das freguesias mais laranja de Portugal, acho eu. Aliás, tudo a calheta é muito laranja. Sei, mas Estreito Ainda é mais. especial, 80, na ordem dos 83%, acho eu, a última vez. Tenho a Cláudia Barradas também, que é na área social, ela é formada é assistente social também, com um percurso já engraçado, porque ela abraça qualquer tarefa que lhe apareça à frente, desde que seja para fazer alguma coisa em prol da população. Ela neste momento está mesmo num projeto social. Depois tem o Ricardo Andrade, que é também, ele é bancário, é colega aqui do Basílio, mas está muito ligado à área do desporto, foi fundador do motocross, e é uma pessoa bastante válida também, porque muito participativo socialmente e no âmbito do desporto. E a calheta tem muita Tem dimensão. uma dimensão grande na área Desportiva. desportiva, essa é uma das grandes apostas que nós temos feito e queremos continuar. E a Teresa, que é da Ponta do Pargo, é farmacêutica, também está connosco já nestes 12 anteriores mandatos, que é uma voz ativa, bastante participativa também na freguesia onde ela vive e que nos traz informação também da freguesia onde ela está. E depois, por último, temos o Cetero, que é uma pessoa que trabalha ali no centro da Calita também e a conhecer todos, é um histórico do PSD e é uma pessoa sempre empenhada em ouvir as pessoas e em passar a mensagem. Portanto, são estes elementos que eu procurei das diferentes áreas do conhecimento, de diversas freguesias do concelho. Tentei arranjar participação de todas as E freguesias. foi fácil fazer a lista ou houve amuros? Obviamente, ainda ontem estava a dizer alguém, obviamente que a mim disseram no início, o Carlos Telles disse uma vez, a pior coisa é tu fazeres as listas, e eu achei que aquilo era um exagero, e não é mesmo, porque nós temos, toda a gente se conhece, há relações de amizade e é assim, não é que sejam mais competentes ou menos competentes, há vários critérios que cruzam, Então, se ultrapassam as competências, que se ultrapassam as amizades, é a questão do interesse público, é a questão política, portanto, é uma série de circunstâncias que as pessoas depois têm que acabar por perceber. só para fechar, qual é o lema da vossa candidatura? A nossa candidatura é estabilidade, continuidade e investimento público. Fica
os trunfos do PSD, o PS também tem os seus. A Sofia Canha, quais são os companheiros de luta? Ora, pois muito bem, imagino se é difícil a PSD fazer lista, Doroteia, imagina os outros partidos da oposição. Por motivos diferentes. Por motivos diferentes, mas também há este motivo da amizade, das pessoas se conhecerem. E pronto, porque a Doroteia também é uma pessoa simpática e querida lá da terra, e eu tenho pessoas a quem convidei, que se calhar ela também, que não entram na lista porque gostavam, pronto, conhecem a Doroteia e não queria. Portanto, também há esta questão, porque aqui também para as pessoas, porque os ouvintes também muitas vezes, mas afinal eles são amigos. Dão-se todos bem. Mas não aqui é porque houve de facto um histórico em que parecia que tinha que haver uma guerra aberta entre os partidos para vincarem aquilo. O que é um erro. É um erro, porque estamos todos a contribuir para o mesmo, queremos todos o mesmo, que é o melhor para as pessoas com caminhos diferentes. Mas vamos então à equipa. Pronto, também eu penso que dispenso de apresentações. De qualquer modo, só muito, muito brevemente, porque a parte académica, portanto, sou licenciada e eu sou professora, tenho mestrado, depois fiz também uma pós-graduação em migrações, mas essa parte acho que não, também é importante, Mas já não é tem muito saudades importante. do ensino. Eu em 2023 fui, e foi curioso, porque os colegas diziam, Sofia, tu deves estar aflita, assim, sabe o que? Foi uma sensação, curioso, de alívio de voltar a casa. Eu nunca, não imaginava, porque foram 12 anos fora do ensino. Aquilo que de facto senti mais dificuldade é adaptar-me às novas tecnologias, às plataformas, às tabelas. Portanto, essa parte da informática que eu não sou uma adepta vigorosa desse âmbito, mas pronto, mas é interessante. Não deixa de ser interessante também a questão política. Quando é feita de facto com urbanidade e quando é feita com sentido cívico, que é o que interessa. Mas sempre participei ativamente na vida cívica, que é isso que também é importante, é isso que nos faz crescer, é querer entregar um pouco do nosso tempo aos outros. No Jardim do Mar, ainda há pouco dei o exemplo dessa participação cívica e ambiental, mas também fui catequista durante 30 anos, só este ano deixei de ser porque era difícil compatibilizar. No Jardim do Mar e depois na Calheta 10 anos, quando mudei para lá. Sou presidente da mesa da Assembleia Geral do Grupo Coral do Arco da Calheta e também sou coralista quando é possível. Quando é possível. Quando ensaia. Pronto, e quando é possível participar. Temos aqui artistas, um de teatro, uma cantora. Eu, Mas dar texto para mim. é outras dotes. Tem. Outros dotes. Eu Quem é a tua Mas equipa? pronto, tinha equipa, que é isso que interessa. O número 2 da equipa é um jovem, foi meu aluno, que nasceu na África do Sul, segundo creio, ou nasceu na Calheta e foi para a África do Sul muito pequenino, mas ou seja, esteve entre dois mundos. E estudou marketing internacional, é gestor de marketing, até é professor também professor assistente na Universidade Católica, no Business School da Católica de Lisboa, reside na Calheta e é curioso, quando o convidei, disse, eu não gosto nada de política. Mas depois, curioso, que ao conversar, eu disse, então eu quero participar também para o bem do meu conselho. Vou participar. E é curioso que ele não é socialista ideologicamente, mas é uma pessoa e isso é importante, porque traz-me outra visão, porque os jovens são mais liberais no seu modo de ver. E é importante também nós ter esse equilíbrio. Eu disse, mas olha, então fazemos uma boa equipa porque equilibramos aqui as duas vertentes. Depois temos também um jovem, que é o meu mandatário financeiro, o Tony Lira, portanto o Christopher é o número 2, depois temos também o Tony Lira, que é licenciado em Economia, tem um mestrado em Finanças e está a trabalhar numa empresa, obviamente. Temos uma psicóloga, temos já não é um jovem, é um jovem da minha idade, que é do Polo do Mar, que é uma pessoa que já teve participação em empresas, e não só teve uma longa carreira enquanto pescador de alto mar, que é o típico também, Sim. típica profissão no Polo do Mar. Temos uma professora de artes,
temos uma engenheira bióloga que não está a exercer no momento. Temos também como cabeça de lista à Assembleia, temos um engenheiro eletrónico que veio da Venezuela, decidi residir aqui, naquela leva, teve participação política na Venezuela. E é uma pessoa que está comprometida, quer fazer família, tem duas crianças e agora está a residir cá e quer contribuir também. Sempre nesta perspectiva de bem fazer pelo bem comum. Pelos vistos, por vezes não é difícil ter pluralismo em Sim. termos de origem nas listas. No seu caso, Basílio, foi difícil compor ou Para um partido como o JPP, que se está a afirmar há 10 anos como alternativa de poder, seja a nível de Assembleia Regional, seja a nível de autarquias, nem sempre é fácil juntar grupo de pessoas para formar uma equipa. E então é preciso ter alguma destreza nessa seleção. E então é que é fazer uma ginástica e escolher as pessoas certas. E não entrar em aventureirismos. Nós não podemos concorrer a uma Câmara como se fosse um calendário, uma caderneta de cromos. Pessoas só têm títulos. Nós precisamos é de pessoas que sintam os problemas das pessoas. Digo certo, ter um cientista na Câmara da Calheta a governar comigo. Serve-me para alguma coisa. Um eletrotécnico, um especialista serve para alguma coisa. E tem técnicos da Câmara para fazer essas especialidades. O que é preciso é gente no terreno. Pessoas que conheçam as pessoas, conheçam as veredas, conheçam os problemas, sabem quem tem dificuldades e saibam falar pelas pessoas, para defender os direitos das pessoas. E foi nessa ordem de ideias que a minha lista foi apresentada. Sem vedetismos. A única vedeta sou eu, porque toda a gente me conhece. Pode dizer que pode ser. O resto são gente gente do povo, gente do povo. E eu posso falar de alguns deles. Falo da Dília Gonçalves, que é mandatária e número 2 da minha lista, que é uma pessoa que trabalha no ramo imobiliário. O Manny Silva, que trabalha há muitos anos no ramo hoteleiro. O Alcino Caires, que é um homem do povo, toda a gente do Ponta do Parque o conhece, e de Ponta do Parque Quilita, que é um homem que sempre trabalhou, e é um homem honesto e trabalhador, e é atual presidente da Casa do Povo da Ponta do Parque. Tem a Sandra Cristina, que trabalha na restauração. O Juan Castilho, que até me custa falar no Juan Castilho, porque o Juan Castilho está a sofrer na pele o que é ser candidato da oposição neste momento. Mas porque veio de já outro partido? adiante mais. E depois tem a Marlene Lira, que é empresária na área de restauração, e tem a lista de candidatos à Assembleia Municipal, tem o Diogo Lopes, que também é responsável na área de restauração, tem o Porfírio Santos, que também é inspetor na área do ramo automóvel, e por aí abaixo. São pessoas realmente o que têm é que vivem o povo, são o povo, e é isso que o povo quer, e é isso que as pessoas precisam, as pessoas que estejam próximas. A minha candidatura, eu, em nome pessoal, toda a gente me conhece. Eu trabalho no Horto da Calheta e sou natural da Calheta. Só não nasci na Calheta, porque na minha altura a gente tinha a nascer ao hospital. Íamos de ambulância. Íamos de ambulância e nascemos no Funchal. Sou 100% calhetense. Toda a gente se conhece. E trabalho no Horto da Calheta. Trabalho no Estado da Calheta. Trabalho na Ponta do Parque. Provavelmente haverá poucas pessoas que não me conhecem. Porque eu sinto que as pessoas estão comigo e apoiam-me porque sentem uma proximidade, uma afinidade com a minha pessoa. E isso motivou-me. Esta equipa que eu tenho está preparada para trabalhar para a Câmara. E a gente tem uma estratégia muito delineada que é importante enaltecer. Nós podemos entrar num aventureirismo de nos candidatar às juntas. Porque às vezes os partidos pensam que nós temos de ter é tudo, temos de ganhar tudo, temos de controlar tudo. Mas eu já estou a pensar, não, eu tinha candidatos para as juntas. E aproveitei os melhores candidatos que eu tinha já para algumas juntas para reforçar o ilha camarário. Foi essa a minha estratégia e não vou concorrer às juntas de freguesia. Mas isso dá-me um conforto em termos de gestão da autarquia. Ou seja, eu vou ter freguesias com a cor política que ganhar as eleições, a cor política que for, e terei aqui uma atitude com eles imparcial e de trabalho. Não terá aqui nenhuma vantagem para uma junta ou outra pela cor política. E isso dá-me uma grande vontade
que eu acho que conseguimos fazer um trabalho mais profícuo. E esse trabalho, junto com as juntas de freguesia, a gente vai ter um trabalho muito bem delineado. Temos uma estratégia para as juntas de trabalho conjunto, que passará por três medidas principais, que é reuniões trimestrais com os executivos das juntas de freguesia, acertar agulhas, ver o que vamos a fazer, o que é que podemos fazer mais, o que é que as pessoas estão a precisar do imediato. Depois temos aqui a questão das transferências e o apoio do município às juntas de freguesia. Neste momento a Câmara dá 50% do fundo de financiamento, o equivalente a 50% do fundo de financiamento às freguesias. Este rondará 195 milhões, à volta disso. Isto é significativamente pouco. É pouco. Porque uma ajuda de freguesia que tem 2 funcionários e algumas ajudas de freguesia que assumiram o CTT não têm condições para pagar 2 funcionários e libertar o dinheiro para fazer pequenas obras. Fica limitado. Então, uma das medidas que nós pensamos fazer com a ajuda de freguesia será reforçar este apoio da Câmara. Vamos reforçar dos 50%, vamos começar só por 10%, vamos aumentar para os 60%. Vamos fazer esse esforço do município para canalizar mais 10%, que significará mais ou menos 25 milhões na Muito Austrália. bem. E a terceira sim, era basicamente essas duas medidas que eu tinha para falar. E depois há uma medida desta ligação que não é a menos importante. Antes da elaboração do orçamento da Câmara, final do ano, no quarto trimestre, nós vamos pedir às juntas de freguesia que estabeleçam 10 prioridades. Cada executivo das juntas trará, independente das competências que já têm e do dinheiro que já têm, terão 10 oportunidades que deverão elencar do município, que é para no próximo ano nós escrevermos nas verbas do orçamento da Câmara e também conseguirmos reforçar essas áreas que são prioritárias. Doroteia, este tipo de gestão, que no caso do JPP tem a ver com o facto de, como explicou Basílio, não haver candidaturas em nome próprio, ou com a sigla do JPP nas freguesias do Conselho da Calheta, não será necessariamente a sua. Claro que não, nós temos elementos a todas, somos 188 homens e mulheres, a lista é composta por este número de pessoas, é uma lista completa a todos os órgãos autárquicos. Achamos que assim é que tem de ser. Não estou a ver como é que uma Câmara, aliás, já começo a perceber o projeto daqui do candidato, já estou a perceber como é que vai funcionar. Portanto, só vai falar com as juntas de 3 em 3 meses. Nós falamos todos os dias e tenho o pluro das juntas de freguesia e é raro o dia que não falo com o presidente da junta e eu trabalho contínuo e estamos sempre a trabalhar com eles. E digo-lhe mais, além dos 50%, além dos 50%, reuniram o William Câmara, oficialmente. não é preciso. Eles têm a porta aberta todos os dias. Indique-me qual dos presidentes de junta se queixa dessa situação. Indico quais foram as reuniões oficiais de trabalho que fiz nas juntas. Mas a Doroteia aposta mais na informalidade do contrato. Não tem sido feito. Nós estamos à distância de uma chamada. Nós estamos à distância de uma chamada. Nós falamos diariamente com as juntas de freguesia, trabalhamos em conjunto, nós ajudamos as juntas nas atribuições que eles têm, além do apoio financeiro que nós damos, que é os 50% que foi reforçado, nós damos apoio logístico, apoio com mão de obra, apoio com materiais, até com contratações extra, para eles levarem a bom porto aquilo que é preciso fazer no dia a dia. Não é com uma reunião formal de 3 em 3 meses que vai resolver isso, nem com mais 25 milhas do Fundo Social. Vai fazer isso e vai cortar todo o resto. Não vai dialogar. Acha que assim vai continuar? Como é que vai conseguir fazer com a vossa falta de capacidade de diálogo que vocês têm enquanto governo no Conselho? Desculpe, no Conselho onde vocês governam, no Conselho onde vocês governam, a vossa capacidade de diálogo é zero. Aliás, vemos agora o que está a acontecer mesmo com a candidata que vocês têm, que está completamente de costas viradas e vocês estão de costas viradas para ela. O Basílio já vai poder responder a essa provocação. Já percebemos qual será a filosofia da relação Câmara-Juntas, que na Calheta tem um valor acrescido porque é um conselho muito extenso e com muitas juntas, por sinal. Sofia, já que a questão foi introduzida, como é que idealiza este relacionamento? O Conselho, portanto, o Partido Socialista também não conseguiu, em 2021 conseguimos candidatura em todas as freguesias, mas este ano só em 3 freguesias.
pela dificuldade precisamente acrescida da circunstância e da conjuntura atual, até para o próprio Partido Socialista, mas concordo uma parte com o Basílio, em que não deixamos de validar, porque todas as candidaturas são independentes e são autónomas, e não quer dizer que uma candidatura, neste caso apresentada a alguns órgãos, à Câmara e à Assembleia, não possa fazer o seu trabalho, o trabalho que deve cumprir. A Câmara, sim. O que eu acho é que a questão, uma Câmara Municipal ou um município não faz uma gestão pessoal, familiar e empresarial da coisa pública. Não, deve fazer uma gestão, é pública e, portanto, deve ser transparente e escrutinável. E isso também é importante, porque quando as coisas não se formalizam, não há uma formalização dos atos camarários, não tem que ser tudo, porque também depois não podemos estar no espartilho da formalidade. Mas quando não há formalização dos atos camarários, em muitos atos, para poderem e depois dar essa informação, publicar essa informação, tornar transparente essa ação, torna-se pouco escrutinável. E é importante que os cidadãos, para depois não haja até especulação, porque às vezes não haja especulação sobre se as coisas estão a ser feitas de forma correta ou não. E nós consideramos que é muito importante, também dando aqui nota daquilo que a Doroteia disse, as coisas não podem ser formais, também tem que haver informalidade e capacidade de escuta constante dos autarcas. Mas, como disse, é importante, isto não é uma empresa privada, é pública e todos os cidadãos têm o direito a saber o que é que se passa, o que é que existe, o que é que acontece. Se for sempre na esfera do privado e do telefonema e do gabinete do presidente, quem é que sabe disso? Portanto, né, só pelas escutas telefónicas, não. Não estou a acusar de nada. Sim, eu percebi. Eu só estou a dizer que tem que ser escrutinável. Há coisas que devem Sim, ser o ideal é que haja uma ata. ou pelo menos que as pessoas saibam. E, por exemplo, é uma das coisas que já venho a dizer desde 2009. Era importante, não é só o encontro com o autarca local, era importante haver encontros, as pessoas podem aderir ou não, encontros com a população, porque nós não estamos apenas num Estado democrático, estamos num Estado de direito de participação. E se as pessoas são pouco chamadas a participar, o que é que acontece? Vão se afastando da vida pública, da vida política, e nós queremos estimular Quem essa diga até que são participação. muito, porque E eu fa- há eleições, este ano já foram 3. Mas não é só o voto, mas o voto não é participação. Isso é um ato formal de escolha dos governantes. Quando digo participação, é estar a par do que está a acontecer e dar sugestões. E dou-lhe só um exemplo daquilo que em anos anteriores aconteceu. Quando nós quisemos, um grupo de cidadãos, quisemos mostrar às pessoas uma obra que estava a ser concretizada no Jardim de Mar, toda a gente se lembra o que é que aconteceu. Nós fomos impedidos, a pessoa que estava a organizar foi ameaçada, porque eu estava eles tinham sozinho de circular lá dentro. A Doroteia ainda não estava aqui nestas leads, mas eu estava grávida, que portanto eu lembro perfeitamente que eu sei como é que me senti, ameaçada também, porque simplesmente nós queríamos informar as pessoas como é que ia ser aquela obra da Promenade do Jardim de Mar. Então, porque as pessoas têm direito. 3 anos depois, algumas pessoas vieram pedir desculpas, aquelas que de facto usavam o calhau também como meio de subsistência. E, portanto, é este tipo de coisas que não quero que aconteça, porque as pessoas têm que estar a par do que se passa na sua vida. Não é nos gabinetes, é em concreto, e não é só o autarca, porque o autarca não foi eleito apenas com o voto de quem o elegeu. Há outros representantes e têm também o direito de participar. Basílio, aqui a Doroteia deixou um reparo à falta de diálogo da JPP. Isso também é uma característica na Calheta? Ou o exemplo de Santa Cruz dado pela Eu Doroteia? não sou candidato a Santa Cruz. Hum. Não sei se a Doroteia vi algum cartaz comigo em Santa Cruz. A população já vê. Sim. Mas penso que em Santa Cruz não deve ter visto. Ou seja, está a fazer comparações. Estou a falar do único exemplo que vocês têm enquanto governo autárquico. Desculpa.
Sim, mas então o PSD tem tantos exemplos. se quiser, se a Doroteia quiser exemplo Joga-te. de gestão autárquica, da gestão autárquica, Vamos ouvir o Basílio. se a candidata Doroteia Lessa quiser exemplos de gestão autárquica, pode ir buscar também maus exemplos de autarcas do PSD que foram parar à justiça e deixaram de ser autarcas por problemas de justiça. Alguns até foram presos. Se quiserem exemplos de autarcas, procurem os exemplos do PSD. Não serão, provavelmente, os melhores do mundo. Mas pronto, se quiserem para essa... Portanto, consigo o diálogo não vai faltar. Agora é assim. A Câmara funciona. A Câmara da Calheta funciona. Mas é um modelo que já se arrasta há muitos anos. Muitos anos. E funciona como se fosse como é que eu digo? Um filme. Não sei, uma família, uma empresa familiar, em que as pessoas realmente dão ali ligações que toda a gente conhece, que é difícil de... Mas são ligações perigosas ou... Não são perigosas, são muito fechadas, são muito fechadas. As pessoas, quando olham para a Câmara da Calheta, hoje em dia, não sabem quem é que manda na Câmara da Calheta, não sabem. O Executivo não se sabe se manda ou se é mandado. E com a candidatura da doutora Doroteia Lessa à Câmara, vamos ter mais do mesmo agravado, porque a Doroteia Lessa nunca teve ação social, presença na Calheta. Ela foi uma política que herdou um título político. É filha de um político, que herdou político, e agora acha que por ter essas sequências... Mas o pai não queria. Meu pai também não queria, muita coisa. Mas assim, esta coisa de querer ou não querer, isso às vezes é um superfúgio para tentar dizer que está ali com um esforço de vida, é um sacrifício. Mentira. Basílio, não sei. mas tenho que precisar uma coisa porque ficou a dúvida. Quem é que torna, por exemplo, a Doroteia refém? Os interesses da Calheta. Os interesses que estão instalados na Calheta, toda a gente sabe. Nada se faz na Calheta sem que alguém decida. E não há a Câmara que toma as decisões todas. Fala para ir reagir, se faz favor. Se tiver inteligência, então eu posso dar exemplos concretos e específicos. Quando se fala alguma coisa na Calheta, há sempre uma voz por trás que diz como é que se deve fazer e quando é que se deve fazer. Mas é um consultor. A Câmara anuncia obras, por exemplo, a rua Padre Isaías que foi anunciada. Porquê é que esta rua não avança? Porquê é que não avança? Outro exemplo, como há estruturas por trás do poder que governam a Câmara, e não é de agora, toda a gente sabe disso. Não fechamos os olhos, não podemos fechar os olhos a estas coisas e não podemos estar aqui com paninhos quentes. Vamos dar um exemplo concreto. Nós temos a estação de tratamento de águas residuais da Calheta. Temos. E nós temos um acesso à estação, que liga a rotunda da Serra de Água à estação. Existe uma rua ali que é uma rua fantasma. Ninguém sabe de quem é aquela rua. E é uma rua que faz uma ligação a um equipamento básico do Conselho. Que eu deixo daqui a doutora Doroteia Lessa, me explique o que é que existe ali. Aquela rua não parece a nada nenhum. Não sabe se é uma rua, se é uma travessa, se é pública, se é privada, se é um estacionamento. Explique-me, já que gosto de casos concretos, do que é a promiscuidade entre o público e o privado. Que me explique qual é aquele estatuto daquela via que está ali que liga a rotunda de Serra de Água à tarde da Calheta. Vamos ouvir então a Doroteia. É refém de interesses instalados no Conselho. Eu até julgava que era prisioneira, por exemplo, do partido, que é também maioritário em conjunto com o CDS. Por sinal, não concorre conjuntamente com o PSD na Calheta, mas isso é outra história. Porque queria introduzir também esse tema, que era como é que devem ser as relações Câmara de Governo, mas já lá iremos. Primeiro, esta resposta ali ao Basílio que fez acusações graves. Pois é, mas eu acho que por isso aqui estava a pedir para concretizar, porque é assim, eu sou refém, mas é do interesse público e do interesse da população. Se houver alguma coisa que seja contra o interesse da Calheta, garanto que não vai avançar das minhas mãos. E é assim que tem sido. Agora, nem sei qual é o argumento que estás a falar,
Nunca passei, não faço ideia. É fácil, é fácil de passares diga na aos Câmara e senhores ver na têm- toponímia. Senhora doutora vereadora, já exerceu o cargo de Presidente da Câmara em substituição e não conhece a rua que liga a rotunda da Serra de Água à Etar da Calheta. Não conhece esta rua? Mas qual é o problema da rua? Isso Mas diga- mas pode ser, diga- é um diga- argumento diga- público. Não sei, Onde diga, fomos diga, não está classificado, nem todas as passagens, pode ser uma- uma servilhão, uma pode ser, candidata à Câmara pode não que estar lançado para a exerce cargos políticos há alguns anos e desconhece a existência de uma rua na Calheta. Não é rua. Então, Se não está lançado na então- toponímia, então- pode ser um percurso, pode ser um acesso privado. Então o que é? Pode ser um acesso Privado da acesso. Etar da Calheta, Pode ser um acesso. construído por dinheiros públicos. Um hectare. É etar, é pública, é E como privada. é que chega a Etar? Como é que chega a Etar? Diga-lhe Ou seja, então, quem é é o que terceiro ou vai- segundo helicóptero que está a chegar a Madeira. Então porquê que a rua está lá? A rua é, diga-me uma coisa, foi responsável pelo urbanismo. Não, Não foi? nunca. Mas foi Presidente da Câmara em substituição, foi vereadora. Um E não oficial, sabe que sim. existe uma rua Sei que que- liga sei que- a Etar à rotunda da Calheta, É um que não existe em lado É nenhum. um acesso, não, Um não é acesso, uma mas é privado público. Bem, vamos ultrapassar, já percebemos que há aqui um claro Outro- busilis. Outros exemplos a gente pode. Não, mas pode- deixa a Doroteia esclarecer tudo o que tem para esclarecer sobre essa sua posição, que julgo que lhe mostrará a um resposta. não acesso que sei. foi preciso criar para chegar à Etar. Ponto final, não é Não, por se- que eu. Passemos da rua para o Conselho. Para o Conselho, É. é que em relação aos fantasmas das influências, Sim, pronto. Eu assim, eu nunca senti isso. atenção. Nunca senti isso. Muitas vezes há pontos de fricção e é verdade, mas nós tomamos posição e andamos para a frente. Não estamos condicionados nunca. É claro que há sempre interesses, sempre houve, em qualquer conselho, em qualquer governo, sempre houve interesses privados e há o interesse público. E há fricções, é verdade, mas garanto-lhe uma coisa: nós nunca vamos gerir, nem nunca gerimos em função de interesses privados, em função de interesses. Aliás, isso é crime, por isso é que eu estava a dizer que isso é grave e é bom a concretizar. Sofia, Depende de Sofia, como é que olha para este cenário que Sim. foi assumido claramente e denunciado pelo Basílio, sendo que isto é uma verdade? E é precisamente esta questão, por isso é importante haver um escrutínio fácil, é preciso haver informação adequada para que as próprias pessoas, porque este que o Basílio levantou, não é apenas o Basílio que diz, há muita gente que o diz. Pronto, e isso se calhar decorre de alguma falta de informação. E note, por exemplo, se for ao website neste momento da Câmara, não há as atas, por exemplo, da Assembleia Municipal são 2015, 2014, nunca foram atualizadas, só se estão noutro domínio, pelo menos só se há outro website Não que eu pode ser. desconheça, Sim, mas não é. depois verifiquem. Ainda ontem fui lá verificar isso. Há também uma plataforma, um app, Calheta Viva, que a última atualização é de fevereiro deste ano. Ou seja, o website, isso toda a gente diz, a própria ligação, e isso já levei, que a Doroteia sabe disso, porque eu de vez em quando levo lá à Câmara e-mails que as pessoas enviam pessoal, para o meu e-mail, que é público, está no website, porque não tem resposta passados meses do e-mail oficial da Câmara. Ou seja, isto para dizer o quê? Naturalmente que há sempre interesses públicos em todo o lado, portanto, público, interesse privado, e os privados fazem pressão, e aqui a questão é, o interesse público deve ser preservado, mas há aqui vários exemplos, e não vou dar os exemplos de agora, porque não, mas há um histórico, e é não esquecer que a candidatura do PSD tem um histórico para o bem, mas também para o mal. Quando nós entregamos um currículo, não é por acaso que as empresas, quando contratam alguém, pedem um currículo. É porque o passado também interessa. Não interessa apenas o futuro quando dá jeito. Não, o passado também interessa. E é verdade. E, por exemplo, a ocupação do domínio público na Vila da Calheta. Aquilo foi fruto de quê? Como é que foi possível construir, por exemplo, um hotel em cima de uma praia? Quer dizer, só é possível se houvesse um plano urbanístico, um plano específico ali, ou uma, não sei qual. Na altura não houve. Portanto, isso, aliás, foi muito contestado pela Quercus ou Cosmos e pronto, até foi alvo de ações populares e isso. Ou seja, a verdade é que, como há exemplos,
depois extrapola-se e acaba-se por pensar, se calhar isto são sempre reféns. Porquê? Porque tem esse histórico. Provavelmente, não estou a dizer que a Doroteia e o Executivo sejam permeáveis a isso. Mas não podemos esquecer o passado. E foi um passado de favorecimentos, e isto, quer dizer, é tão óbvio. E quem nos escuta, quem está na calheta, sabe disso. E foi um passado de pressões que houve sobre as pessoas. Durante muito tempo as pessoas tinham medo, até hoje, que não vale, que eu acho que o medo já não é argumento nenhum. Mas as pessoas, não quero dizer nada, não quero dizer isso. As pessoas têm medo de manifestar opinião, mas porquê? Não é maledicência, que isso é outra coisa, que há pessoas que depois confundem o sentido crítico com a maledicência. Isso não, preciso ter fundamentos no Está que se diz. clarificada essa questão. Agora sim introduzo aquilo que, no vosso entender, deve ser o relacionamento entre uma autarquia e o governo regional, independentemente da cor. Quais devem ser os princípios básicos? Até porque nestes debates vamos passar por autarquias, aliás, já passamos ontem, a autarquia do Porto Muniz é socialista há 12 anos e queixava-se de, por exemplo, não ter conseguido fechar nenhum contrato, programa com o governo. Ahm, Doroteia, é uma relação que deve ser reivindicativa, sempre Claro que a sim. procurar o interesse da população que a ilhas. Claro que sim. Tem sido uma ponte para o nosso progresso, para o desenvolvimento da Calita. O diálogo contínuo com o Governo Regional e a colaboração e a articulação sobre tudo aquilo que tem sido feito e aquilo que continua a ser feito na Calita, que sem dúvida que serviu para o mote do desenvolvimento que hoje no patamar que nós estamos hoje em dia. Claro que o dinamismo da Câmara Municipal tem muito também, tem o seu contributo. Nós consideramos que, a par do investimento público, o investimento no capital humano que temos feito, nomeadamente na área social, no desporto, na educação, e na cultura, eu acho que tem sido um grande motor de desenvolvimento e não só do território enquanto centralidade, mas no crescimento da própria população. Respondendo aqui ainda bem que falaste e frisaste do passado, porque é assim, eu na rua, ninguém tem medo de me vir criticar. Eu recebo críticas todos os dias, todos os dias falo e todos os dias nós dialogamos para melhorar. Ainda esse passado. Nós melhoramos. Vocês também têm, cada partido tem o seu. Mais bonito e mais feio, todos têm. Todos têm. Não há aqui exceções. Mas a verdade é que o caminho é para a frente. O caminho é para a frente. E a verdade é que passa sempre pelo diálogo e pela articulação e pela competência e capacidade de execução de quem está à frente dos destinos, seja do Conselho, seja da região. Sofia, como é que deve ser esta relação? Por vezes há quem diga que é muito submissa. Também sente que na calheta é assim? Isso é assim, obviamente que não sei em que termos é feito na calheta, porque eu Funchal faço parte. dita, calheta faz. Como se disse, há algumas pressões, mas obviamente que a cor política, aliás, também pelo histórico, que não se pode apagar o histórico, que é que nós somos resultado do nosso histórico, e isso também não se pode apagar, porque é diferente eu receber, se os meus pais me deixam uma herança, é muito melhor do que eu ter que trabalhar pela vida, não é? Portanto, também há essa consequência boa, positiva. A relação, obviamente, que é institucional. E não é porque este meu amigo e dar um abraço, este meu amigo merece um contrato porque é da mesma cor política e é meu amigo, até é simpático e até é generoso. Não, isto é institucional. Obviamente que as relações pessoais favorecem e facilitam, não favorecem, facilitam. Mas é uma questão de civismo. E o civismo aplica-se a todas as esferas do relacionamento em sociedade. Mas é aquilo que deve ser um interesse público, e é preciso salvaguardar isso. Não nos esqueçamos, durante muitos anos a Calheta ficou também sem investimento público, portanto, também não ficou muito tempo, e, por exemplo, a estrada, e é preciso lembrar que eu lembro bem porque estava na Assembleia
a Via Expresso até a Ponta de Pargo, que ficou parada, não sei se as pessoas se recordam, mas ficou muito tempo interrompida. Foi uma fase difícil, porque não havia dinheiro, Fase de estávamos o resgate. PAEL e o PAEF, e portanto, e tudo isso suspendeu. Mas eu lembro-me, Dr. Miguel Albuquerque, dizer que não considerava essencial, e o que é que aconteceu? E nesse caso, e fez bem, asfaltou, porque era uma alternativa, porque não havia dinheiro para construir, porque era de facto um volume considerável. Mais tarde foi possível, porque entretanto as finanças públicas permitiram e terminou-se bem aquele troço da Via Expresso. Mas lembro-me que também é preciso os executivos camarários darem os argumentos suficientes para convencer o governo e é uma questão de gestão, e portanto, quem chamar melhor a si os dinheiros e chamar a conveniência de determinadas obras é que vai ter essas obras. Pronto, agora, não pode ser, porque uma coisa é o argumento do interesse público, outra coisa é o argumento da cor partidária. Isso é que nunca pode ser e, portanto, deve ser sempre institucional. A questão, outro exemplo, Jardim do Mar, entre Estreito e Jardim do Mar, há 20 anos que, aliás, foi umas lutas que fizemos na altura da promenade, que eu fiz parte, eu liderei essa ação pública, disse, em vez de fazerem a segurança da promenade, porque a intenção era fazer por outra zona, tudo bem, o que é mais perigoso é a escarpa até chegar ao jardim. Pronto, mas não havia, mas era difícil tecnicamente fazer, porque é muita inclinação, aquela ligação entre a Ribeira e o Jardim do Mar. Mas ainda bem que também o executivo camarário conseguiu convencer, a posteriori, de que era de facto uma obra essencial. Portanto, ou seja, deve ser. Quer dizer que a ligação Jardim Estreito foi por tua iniciativa? Não foi minha. Eu não estou a dizer isso. Não, eu- Ai, de Estou a repente dizer, sai. toda a gente percebeu. Sugeriu, entendo. Eu sugeria, era isso, que o perigo não é porque nunca esteve no governo, senão já tinha sido feita mais cedo, a questão era essa. Basílio, vamos a este patamar de relacionamento, como é que a JPP entende e define hum, as relações que devem ser cordiais, sensatas e em nome da população entre governo e autarquia? A ligação entre as autarquias e o poder regional, nomeadamente o governo regional, tem de ser, sobretudo, institucional. Quando se parte do princípio que as relações têm de ser na base da simpatia e da cordialidade, parece que não existe aqui o formalismo do que tem de ser mesmo formalizado, tem de ser escrito, tem de ser negociado. E isto não é formalismo, isto é saber administrar a causa pública. E não podemos estar aqui a dizer que queria estar mais ou menos beneficiada por ser de laranja ou por ser de outra cor. E até pelo contrário. O poder reivindicativo da Câmara da Calheta nos últimos anos tem sido nulo. Falámos agora recentemente, nas vésperas das eleições, da continuidade da Via Rápida. Certo? Muito bem. E assim, é 5 anos para cá, 4 anos para cá. O que é que a Calheta tem reivindicado do Governo Regional? Nada. Praticamente nada. Aceita o que recebe e recebe muito pouco. E eu dou exemplos, por exemplo. A escarpa da Calheta, que é o pior pesadelo que a gente tem na Câmara da Calheta para resolver. A escarpa da Calheta. Não, principalmente porque põe em causa a vida de pessoas. Vida de pessoas. Eu, na Assembleia Regional, como deputado regional, questionei o Secretário-Geral das Finanças sobre a não inscrição, quando estávamos a discutir o orçamento, a não inscrição em sede de orçamento de verbas para a escarpa da Calheta. E o Secretário Regional disse que aquilo era da competência da Câmara. Sabemos perfeitamente que a Câmara da Calheta não tem verbas para consolidar a escarpa da Calheta, ou seja, lavou as mãos. E por sua vez a Câmara diz que não tem verbas nem sequer para fazer 100 metros de saneamento básico. E por aí vamos. E outra situação. A Câmara não zela pelos interesses básicos da Calheta em termos de reivindicar o que deve reivindicar o Governo Regional. Em sede de orçamento participativo, por exemplo, a Quinta Pedagógica tem uma verba atribuída de 2023. 1 milhão de euros para requalificar a Quinta. Claro que isto não é competência da Câmara. Neste momento até já é. Porque assumi a responsabilidade de resolver a situação. Formalmente.
Mas também não reivindica, junto ao Governo Regional, que faça andar o processo. São 3 anos. São 3 anos. É uma iniciativa de financiamento do Orçamento da Região, mas a Câmara tem interesse que aquilo ande para a frente. É fundamental. E há outras obras, há outras situações que vê-se que a Câmara é submissa à vontade do que vem de fora. E falo mais concretamente também do Rabassal. E também já deixar aqui uma questão, posteriormente à candidata do PSD. A questão do Rabassal. É notório e claro que o secretário regional do Turismo quer privatizar os percursos pedestres. O Rabassal está na esfera de Privatizar a gestão dos a percursos. gestão dos percursos pedestres, o que implica a gestão das entradas, a gestão dos espaços e a gestão da receita que é para atribuir aos privados. E a Câmara que gera neste momento formalmente o Rabassal e que tem ali uma fonte de receita muito boa para o município, não se interessa por aquilo, não se interessa. O próprio Presidente da Câmara, atual Presidente da Câmara, nas jornadas que houve naquele ITA, disse que não era contra a privatização do Rabassal, não era contra. Porquê? Porque o Governo Regional já tomou a decisão, vai privatizar tudo. E então porquê que havemos falar? Outra questão que tem Para aqui, terminar, para terminar, falava da questão das aulas. As aulas que são orientadas pelo Governo Regional, a sua dimensão, a sua evolução, a sua ampliação, e a Câmara da Calheta também tem, e não sou contra as aulas, sou contra a forma como elas são exploradas, o impacto visual poderia ser de outra forma. E eu deixava aqui uma questão concreta à candidata do PSD, que é se vai entregar o Rabassal realmente às mãos dos privados. derrotei. Vamos a isso. Quem puder é poder entregar, mas a gestão nem é nossa. Eu acho que o senhor candidato, o Ricardo, tem que lhe oferecer mais uns diários para o senhor ler todos os dias, porque a gestão do Rabassal ou vender. O Rabassal é gerido pelo Governo Regional. Nós só temos o transporte, foi-nos cedido pelo Governo Regional, podemos fazer o transporte da estrada regional até à Casa do Rabassal. Até à Cacela é gerida por eles. Portanto, aquele é um espaço gerido pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, que tem a tutela do Governo Regional. E, portanto, nós não temos voz ativa. Podemos falar, podemos dar opiniões, e temos dado, e eu sei, e falando, espera, e falando com o presidente do Instituto da Conservação e das Florestas e Conservação da Natureza, ele ainda há dias estava-me a referir que é o seguinte. Sobre a lotação que tem falado e que nós temos que gerir, e seja privado ou seja público, eles criaram, relativamente há pouco tempo, 40 quilómetros, eles recuperaram 40 quilómetros de percursos, com 6 novas entradas naquela zona, precisamente para diluir e para dispersar os visitantes. Estão a ver qual é a melhor forma de estacionamento. São terrenos privados, aquela zona que está ali onde as pessoas param o carro, não é uma zona pública, é uma zona privada. E, portanto, nós temos feito fazer ver ao governo que é uma situação que tem que se resolver, assim como tantas outras, de percursos que têm maior ou menor saturação, aquela é uma delas. O Pico do Arieiro, toda a gente sabe, também não é nosso, não é no Conselho da Calhita, mas a verdade é, nem eu, nem o candidato dos Juntos pelo Povo vai resolver esta questão porque simplesmente não é da sua competência. Portanto, chega de andar Não é correto. a fazer. É porque Nós falamos e tipo, dialogamos e protocolar tentamos com o arranjar. regional, as tutelas dos espaços e fazer protocolo em que seja atribuída ao município a gestão daquele espaço, determinados protocolos. E você vai gerir o espaço todo, você vai gerir os percursos, vai limpar e vai fazer a recuperação com a carga que Estamos lá vai. entendidos em relação a esta Pronto. matéria. Eu queria entrar, porque senão daqui a pouco toca o sino, e ainda não chegamos a meio. Mas há aqui duas questões importantes, que é, uma é o que é que não foi conseguido concretizar, o que é que falta fazer, e que eram compromissos assumidos. Outra é atuar no sentido futuro. O que é que, no vosso entender, mais falta faz no Conselho? Certo. Eu sei que o vosso programa é extenso, todos temos a oportunidade e temos tido a oportunidade de segui-lo de perto em algumas nuances. Aqui só queria mesmo, quer numa área, o que é que não foi concretizado e na área futura, o que é que importa fazer de facto que me dessem um lamiré de cada uma.
Doroteia. O que está para o passado está. Nós tivemos aqui uma altura de instabilidade política também que não ajudou Mas não ajudou ficou a alguma situação. coisa por fazer. Ficaram algumas obras por fazer, que nós ainda estamos a tentar, por exemplo, neste momento ainda está a tentar lançar, mas em termos de prioridades, o que importa precisamente é ir ao encontro daquilo que mais aspira neste momento, e para já é o apoio aos jovens relativamente à aplicação, que eu acho que é urgente, se quisermos captá-los e mantê-los no nosso concelho Como é que vai fazer isso? através da habitação social, da habitação a custos controlados, da habitação pública. Nós temos sinalizado já 2 ou 3 escolas que já estão desativadas, uma delas para fazer 4 fogos, uma outra 2, e temos uma outra que será uma readaptação de um edifício público, uma antiga escola, para arrendamento, portanto, readaptação para fogos, arrendamento para os jovens, para o início de vida, ou seja, a ideia é não descapitalizar o município do património e ajudar o arranque, que sabemos muitas vezes para formar família, para começar a vida, e devido à saturação e devido ao preço e à pressão imobiliária não é fácil. Nós também achamos que fazer novas ligações à rede viária, se aumentamos a rede viária mais a norte, e mesmo fazer novas ligações em qualquer outra parte do concelho, vai viabilizar mais construções, vai resolver alguns problemas de trânsito, alguns problemas de estacionamento, e Mas também portanto, vai tornar mais caros os terrenos que já existem, e, pelos mas não vistos, são edificáveis, e as pessoas muitas vezes têm filhos, têm terreninho ali, pá, dava para fazer uma casinha, mas não passa a estrada, não é permitida a for construção. para esse fim, é uma boa ideia. Sim, é claro que depois cada um faz o fim que quer, mas já sei, a pressão que nós sentimos na Calhita já sentimos no Funchal há uns anos atrás, e nos outros concelhos há um centro que depois vai expandindo, e a pressão depois vai empurrando isso mesmo, e acho que nós estamos a chegar a uma fase que temos de olhar também para essa realidade. A parte portanto, em termos urbanísticos, nós vamos isentar o licenciamento para as construções de primeira moradia para os jovens, vamos criar um apoio ao arrendamento, vamos manter o IMI na taxa mínima e o IMI familiar, e queremos continuar a apoiar, vamos também continuar abrir um apoio para as pequenas reparações nas moradias. E, portanto, depois vamos indo ao encontro das necessidades. Isto é tudo muito dinâmico. A tentação é Prioritário é são os jovens, sim, eu acho que sim. E a rede viária e reforçarmos a nossa rede, a renovação da rede de água potável também, que é premente. E temos em parceria com o governo, porque não é. Nós temos um conselho muito extenso e eu sei que é uma aspiração e que tem que ser feito. Nós temos o saneamento básico ainda muito limitado. Nós temos que alargar a rede de saneamento básico também. É uma urgência face à pressão das construções. Aliás, quer na ronda pelas freguesias que fizemos em Sim. julho e agosto, quer agora no trabalho concelhio, volta essa questão a ser premente. Sofia, qual é o top 3 das prioridades do PS para o concelho, sendo certo que do mandato que ainda vigora alguma coisa ficou por fazer? Muito bem. É curioso que, em termos desse diálogo com o governo, e às vezes aquilo que atira-se para, atira-se para o governo, a inércia ou, pelo menos, a incapacidade de cumprir certos objetivos. E a questão da rede de água potável, do saneamento, da rede viária, do abandono das estradas regionais também, portanto, não é só das municipais, porque isso é do município, das municipais. Isso não é um problema de agora, nem é do futuro, já é de um passado que tem um passado grande. E eu, por exemplo, a questão do saneamento, eu lembro o município ao lado tem feito um grande investimento nessa área e tem Foi um o orçamento governo. mais pequeno. Foi o Mas governo. teve capacidade, pronto, é isso. É um conselho pequeno, Mas essa, mais pequeno. pronto, então, mas teve Nós somos capacidade. maior. Mas teve capacidade, mas tem um mesmo orçamento assim- mais pequeno. Mas Mas assim ainda mas duas tem que freguesias. fazer. Pronto.
Não, não, a questão é só transversal. pôr aqui, exatamente. Mas tem a ver com as prioridades que as pessoas dão, obviamente. Só deixo aqui, antes de passar as minhas prioridades, deixo aqui algumas das medidas não concretizadas. O projeto municipal de habitação a custos controlados, que estava no programa municipal do município, ou seja, não foi concretizado, porque a obra que lá está é do governo. Nós demos o terreno. Mas isso já estava lá há tantos anos, aquele terreno para supostamente. Está bem, se demos o Oh, terreno, fica para a pronto. ideia. Não veremos as costas. Não digo que não, mas não é um projeto municipal. Foi do governo. Integralmente municipal. Mas depois, o acesso automóvel à escola de autoguia, uma central de biomassa, a rede de saneamento, a construção de um CRO, de um centro de recolha animal, as campanhas de boas práticas ambientais, e estou a dizer tudo aquilo que não foi feito. Tudo não, algumas das coisas. Os sistemas de energias renováveis nos edifícios públicos, o núcleo museológico do Linho, a Rota do Açúcar, a criação de circuitos de bem-estar, o edifício, alguns foram implementados, mas já estão estragados e não é feita a manutenção. O edifício sede da Câmara, que não dependeu, e isso dependeu apenas da Câmara. O projeto de modernização da Estrela, o Mirador do Farol, os estacionamentos públicos em diversas zonas comerciais, o orçamento participativo municipal. Isto é só algumas coisas que não foram concretizadas, mas há sempre tempo, temos o futuro todo pela frente. Futuro. Agora, em termos de prioridades, o desenvolvimento económico e social, porque não há desenvolvimento económico se não houver um desenvolvimento social. Isto tem que estar a par um com o outro. Já houve avanços, obviamente nós já fomos dos municípios mais pobres. Felizmente tivemos o alojamento local que veio e o turismo que veio alavancar e deu, de facto, mais pujança e deu rendimento extra às famílias que puderam fazer face às suas despesas. E até permitiu que se constituísse pequenas empresas, porque 98% das empresas no Conselho são pequenas empresas. São 1.900 empresas que são pequenas, e há 3 médias, e pronto, fica por aí. E é preciso esta promoção de combate às desigualdades. Não é só derramar dinheiro em apoios, mas não ver que há desigualdade. Por mais boa intenção que tenham, tem que haver uma discriminação positiva na distribuição de apoios para nós acudirmos às pessoas que realmente precisam. Porque há estas pessoas à bolsa de cidadãos e de residentes que têm necessidades, e até pessoas que escolhem vir para o nosso concelho e bem morar, porque só contribui para o seu desenvolvimento. E já não é de agora, eu venho a insistir que era preciso criar comissões em todas as freguesias, comissões locais de intervenção social, em que pudessem apurar as reais necessidades, que às vezes não tem a ver até com a questão do desemprego. Isso significa que pode haver Serão comissões que poderiam. alguma fraude na atribuição? Não estou a dizer, não estou a insinuar nada disso. Não, de maneira alguma. Aqui o que eu estou a Não dizer. estou a dizer na atribuição, mas na forma de candidatura. Toda a gente sabe que há gente especialista em caçar Isso há bolsas. sempre, mas isso há sempre. Mas aqui o que nos interessa é aquilo que nós promovemos, o que a autarquia faz com os dinheiros públicos e com a coisa pública. Isso é que nos interessa. Lá o comportamento individual, seja de quem for, já é uma matéria de tribunal, já não é da Sim, autarquia. mas eu pensei que essas comissões Não, tinham como missão era validar a não. necessidade. Era validar a necessidade, não a atribuição dos apoios. Não é nesse sentido de fiscalizar, não, nada disso. Era de facto, perceber no terreno, porque há pessoas que aparentemente não têm necessidade e têm-nas, e há outras que não. Portanto, era mesmo no sentido, pessoas, de crianças, famílias que têm essa necessidade, e às vezes não é só de apoio financeiro. Podem necessitar de outro tipo de apoio, podem necessitar de ser encaminhadas para a Segurança Social, para as CPC, para a área da saúde. Depois, é um plano municipal para a igualdade, é importante, porque também há violência doméstica e há violência na calheta, como em todo o lado, não é exclusivo, mas nunca é levantado este problema. E é preciso nós levantarmos este problema e atuar sobre o problema. É um tema assim. Porque é quase uma tradição, e é preciso acabar com isso. E nós sabemos desses casos. Também criar uma bolsa de investimento para ajudar jovens na criação de serviços inovadores. Portanto, em que pudessem se candidatar a uma bolsa
para fazer o investimento, porque é muito difícil um jovem ou uma pessoa que chega, mesmo não sendo jovem, começar a trabalhar. Certo. Também a habitação é outro tema, portanto, isto é o desenvolvimento social e económico, a habitação, a mobilidade e circulação, que está em terceiro lugar, mas que já vem sendo falado há muito tempo, porque não é só de agora, as ruas já existem, é preciso melhorar o acesso, era preciso prevenir, Sem porque em dúvida. 2017 já tinha também isso no programa, para permitir o desenvolvimento. Basílio, também 3 grandes prioridades e um diagnóstico ao que falta fazer e que foi prometido. É assim, há candidaturas parece que É uma lista de a supermercado. calheta começa no dia 12 de outubro, mas existe uma calheta para trás e uma calheta de promessas não cumpridas. Vamos a isso. E relembro, é 25 de agosto de 2021, a Comunicação Social, Carlos Teles, anunciou eixos fundamentais da governação dos próximos 4 anos. 4 anos. E ele elenca aqui várias coisas. O programa de habitação com custos controlados. Nunca fiz nada na habitação com custos controlados. Ou seja, a Câmara da Calheta, até o dia de hoje, na história da Calheta, nunca construiu um fogo de habitação. Nunca construiu uma casa. Que se relembre disto. As casas do Polo Mar foram construídas pelo Governo da República. Foi Foi. uma candidatura da Câmara, foi uma Sim. candidatura da Câmara no Depois- Instituto de Habitação a nível nacional. Nós entramos Ouviram? com 70% e eles pagaram 30%. Depois- Foi uma obra municipal. Desculpa. Temos aqui depois a questão da DOCA de autocarros para a zona da Calheta. A DOCA nunca foi construída, foi uma intenção que leva 4 anos e nunca existiu. Nunca existiu. Outra coisa, o Centro Cívico da Calheta, que era uma bandeira das maiores bandeiras do PSD em 2021, o Centro Cívico da Calheta vai juntar-se junto de freguesia e Casa do Povo e nada disperso, totalmente disperso, com acessibilidades péssimas, sem estacionamentos, não existem, nem sei se vai existir na mãos do PSD. Acho que não consegue fazer isto. A central de biomassa, outra situação, isto deve ter sido uma coisa assim pensada na hora. O alargamento do saneamento básico, já sabe o que é o que é a rede de esgotos, 5% Sim, de a esgotos, própria Doroteia admitiu que isso é um 5% de drama. esgotos, que agora temos de reduzir a etar, para ser que já não temos acesso a etar. Reabilitado agora. Quando o dono da estrada fechar a estrada, nós vamos fazer manutenção da etar, deve ser de helicóptero, certamente. Pronto. Não há? A questão de caminhos municipais, houve uma construção, outra. Nos últimos 5 anos foram poucos os metros construídos. E Carlos Teles dizia que era realista na altura, em 2021, até era uma coisa simpática. Só que a memória não esquece. A memória não esquece. E as pessoas têm de relembrar que é preciso escrutinar o que não foi feito para depois fazer promessas futuras. E em relação ao futuro, real. Basílio, face a esses déficits, na vossa perspectiva, o que é que importa fazer? A Câmara tem de ser abrangente em terças áreas, não podemos dizer que é uma mais importante que outra. Claro. Mas realmente o saneamento tem de ser feito, o saneamento básico tem de ser feito, não temos que os problemas da falta de água. Já chegamos a alturas de, principalmente Calheta e Arco da Calheta, em que as pessoas alugam os espaços em alojamento local, todos os estrangeiros não têm água para tomar banho. Isto não é admissível nos dias de hoje, não é admissível. A rede de esgotos igualmente, há pessoas que chamar autotanques para esvaziar as fossas porque estão saturadas. Nós fizemos uma reabilitação da estrada principal do Arco da Calheta há poucos anos e não está em condições de ligar ao saneamento básico. Está sim, senhor. A partir de Tá, sim, senhor. a partir de segunda-feira, os munícipes do Arco da Calheta que estão naquela rua podem requerer a ligação à rede. Tem. Então, pronto, essa informação é importante. Então, as pessoas estão a aguardar. Tem. A Uma partir de das segunda-feira nossas podem fazer isso. Muito bem, obrigado pela ajuda. E então, das prioridades que a gente tem aqui, que poderíamos elencar, realmente a recuperação de alguns prédios que são do município. A município, além de... Mas a recuperação para a habitação? Não, a recuperação de imóveis que são de utilidade pública. Eu falo do Centro Cívico da Ponta do Parque, que está uma lástima. A gente vê crescer ali um empreendimento megalómano, que não sou contra o campo de golfe, não sou contra o campo de golfe, acho que é um bom investimento. Mas vê-se ao lado, o Centro Cívico é cair aos pedaços. Isto não é onde tens junta de freguesia, Casa do Povo, Segurança Social,
Como é que se consegue, como é que se consegue ver isto? Essa recuperação, saneamento básico, a área da agricultura, é preciso também olharmos para a agricultura. Nós propomos na área da agricultura medidas específicas para a agricultura, Nós também. nomeadamente o apoio à agricultura, que já ativa em parcelas agrícolas. Nós temos no nosso compromisso um prémio à agricultura que reative parcelas agrícolas com mais de 500 metros. Nós vamos dar um incentivo para essas parcelas, desde que sejam para culturas permanentes, cana-de-açúcar, vinha, banana e outras culturas que sejam permanentes, não sejam de época. E temos também aqui E finalmente? a área social. A área social que a Câmara tem feito e bem um bom trabalho na área social. Realmente o foco da Câmara tem sido o social e muito bem, as pessoas em primeiro lugar, mas depois falha-se Até também. porque são elas que votam. Também não há bela senso, não há bela senso, não, área social também. Recentemente criámos um avalanche de centros sociais que não têm pessoal técnico capacitado para trabalhar no centro social, não pode abrir um centro social e ter uma pessoa para abrir a porta e fechar e deixar as pessoas lá dentro a ajudar as cartas. Isto não é um centro social. Isto não é social. É preciso ter centro social, mas fazer protocolos com as escolas e as associações para ter algum dinamismo e profissionalismo naqueles espaços. Nós Não é. temos técnicos a trabalhar nos centros sociais. Tem 10 técnicos nos centros sociais. São 10 centros sociais que. Uh, Depois temos aqui a área social, uma Só medida, para fechar. para fechar, uma medida que é importante, que é o apoio às cirurgias. Nós vamos implementar na Calheta o apoio às cirurgias. Ou seja, o que é o apoio às cirurgias? São pessoas que já estão à espera há anos Tipo um no cheque. serviço, sim, no Cesarame, não serão cheques, serão um pagamento direto à pessoa que vai sofrer desse benefício. Nós estamos pessoas há anos à espera de uma operação, uma catarata. Pessoas que, isto incomoda a vida das pessoas. Uma cirurgia que se faz em uma hora de tempo, provavelmente, e que custa 3 mil euros. Isto muda radicalmente a vida das pessoas e estas medidas têm de ser feitas. Nós vamos criar essa medida do apoio às cirurgias, em que a pessoa pede a sua lista e o tempo de espera no Cesarame, apresenta à Câmara, consulta várias empresas do ramo da saúde privado e executa no privado, sem mais demoras, essas pequenas cirurgias. Muito bem, está feito o radar ao passado e também o prognóstico não eleitoral, porque esse é soberano e depende do povo para 12 de outubro. Agora, umas perguntinhas de algibeira, digamos assim, para aquecer a ponta final deste debate. A primeira tem a ver com. Eu fiz esta pergunta ontem no debate do Porto Muniz e as respostas foram muito interessantes. A Calheta subscreve algum projeto ou proposta de reforma administrativa que vise junção de concelhos ou eliminação de freguesias? Doroteia. Não. Sofia Canha. Não parece. Com a extensão do Conselho, não acho que não faz sentido. Já a reorganização administrativa não cabe ao município. Está bem, eu disse. Subscreve. Não. No Conselho da Não, Calheta, não. Temos freguesias pequenas, mas com uma realidade muitas muito têm, própria. Portanto, aqui Todos têm-se. se ela imaginava juntar a freguesia. Os direitos já fizemos parte dos direitos do plano. Não, juntar o Polo ao Jardim. Achas que faz sentido? Não, é. Com duas realidades completamente diferentes. Senhoras estão contra o Basílio. Não, isso não é tema. Acho que a reorganização destas estruturas, das freguesias, está bem delineada no momento. Não há necessidade de trabalharmos isso. Isso é inventar trabalho. E chatices? Ui, se comprar uma grande chatice. Daí eu ter lançado a questão. Outra questão que me apercebi ao longo do debate, de quando em vez falaram que ainda há resquícios de pressão, medo, de alguma cautela, digamos assim, sempre que estes momentos autárquicos despontam. Doroteia, o PSD alimenta isso? Que eu não, eu estou a falar por mim, e acho que o PSD também não, é assim. A questão de vivermos em democracia é precisamente isso. Sentes-te pressionado por mim? Não. Sentes-te pressionada Tu por não mim? representas. Tu és- Tu não Não é o PSD. Não. Está a falar de um sistema Do sistema, não és tu. do modelo Não de é- governação. Não estamos a falar de Pronto. pessoas.
Não. Portanto, a Doroteia, francamente, Claro, nunca há de Não. sentir, só quem sente as dores é quem sente da fé. Não, mas também Não há do outro Doroteia. lado, mas também há do outro. Não, mas é assim, nós estamos a falar do PSD, Sentiste mas que o não- PSD neste momento pode ser governo calita, como o Funchal já foi governado Não, pelo PS, Doroteia, tu Santa não Cruz já foi estiveste governada dentro pelo do sistema, não podes perceber porque nunca, tu estiveste dentro do sistema. Mas Tu eu já não- lidei, com a oposição também, quando Já fez alguma reclamação na Câmara por alguma desconstituição? Já acompanhou algum município? quando exerci a advocacia, quantas vezes? Diferente. Oh, isto é muito confortável falar dentro do sistema. Doroteia, é uma realidade. No vosso- Não é Doroteia. Não de faz todo. sentido. mais do que teorizar sobre o tema, Sim. há ou não há sinais de que esse expediente ainda é usado? Não é pela Doroteia. Mas o PSD não se faz só com a Doroteia Lessa, faz os históricos, há pessoas. Eu vou-lhe dizer só um caso. Eu, na Sim. 2021, por as últimas eleições, estou a pensar porque se eu soubesse essa resposta já tinha trazido alguns exemplos, mas assim de repente. É aí a questão. Pronto. Ele tem um caso, por exemplo, como me contaste. Sim. Mas em 2021, por exemplo, havia um senhor do PSD e até, não sei se é empresário, sei que ele é do PSD e é empresário, passou por nós 8 vezes de carro. Isto é para criar pressão. Quando fala em pressão, é fazer. Mas no dia das Sim. eleições? Não. Em campanha. Fazer campanha. Depois eu conto, te ordem. É um empresário. Ou seja, isto faz-se com aquilo que as pessoas chamam do caciquismo, que está instalado em todas as freguesias. E isso é óbvio, quer dizer, não sou eu que digo, pergunta às pessoas, claro, se calhar vão dizer, não, se calhar não querem dar a cara. Mas até as pessoas quando não dão a cara, quando não dizem, não têm coragem de dizer, isso já denuncia alguma coisa. Sim. Denuncia esse medo. Há uma expressão que as pessoas usam e é quando vê alguém da oposição dar voz às pessoas e à oposição, tens coragem. Esta, É mesmo. esta expressão não devia de existir. Não devia. Devia de ser tens força, tens vontade, parabéns, mas tens coragem, que é o sentimento normal e a expressão que as pessoas transmitem aos candidatos da oposição. É o espelho máximo do que é a relação poder e a oposição. Também poderá haver pressão no PSD. Mas é óbvio, Também deve haver. é óbvio. O exemplo, Eu percebo pessoas do PSD que estão no desconselho, que são governados por outras forças, também são pressionados. Agora, são pressionados E dentro do PSD não há entre internamente. então não houve aqui a candidatura E entre no Miguel PS Albuquerque e Manuel António. No PS também há. Ou seja, Também há. Mas No PS em também cada lar há uma panela. Sim, mas não é igual. Não é igual. Não é a mesma coisa. Isto é uma coisa internamente, à população é outra, ainda por cima fazendo às vezes chantagem, que nós sabíamos que isso acontecia. Vamos a mais questões. Como é que define Doroteia, neste momento, numa só palavra, que seja abrangente e elucidativo o seu conselho? O Conselho da Calheta é, prosperidade. Sofia. É futuro. acalenta o coração dos calhetenses. Simplesmente. Se deixar de bater, Se deixar de bater, Algo de mau vai Queremos acontecer. que o coração bata com vigor para que os próximos anos, as próximas décadas sejam promissoras para a calheta. Agora, perguntas que não serão repetidas. Ninguém fica em vantagem. Muito bem, está certo. Porque vou tentar, numa ronda de 3, saltar aqui algumas questões. A primeira tem a ver com aquilo que muitas vezes na política se chama jogo, estratégia. Que projeto a Doroteia manteria, mesmo sabendo que esse mesmo projeto, essa mesma medida, só daria frutos depois de, caso vencesse 3 vezes as eleições, não se pudesse candidatar, e há projetos, como vimos, que demoram muito tempo Sim. a serem implementados, é que a Doroteia implementaria. Mesmo que não ia beneficiar politicamente dele. Politicamente, eu acho que desde logo a área social, educação, cultura e desporto são estas áreas que nós temos mesmo que agarrar sempre. Isso aí- Não nos traz proveito imediato, É- nem alcançar. se torna às vezes-
Mas crescemos todos, não é? Cresce a calhita, crescem os calhetenses e ficamos todos a ganhar. Uma obra física está lá e fica, mas nós estamos a capacitar o ser humano. Sofia, uma ideia improvável que já tenha pensado e tenha recuado por dizer, "Epá, se eu avanço com esta ideia, isto vai dar cabo do meu score ou do meu possível resultado eleitoral." Já teve Improvável, alguma ideia improvável. disruptiva que lhe tivesse passado pela cabeça? Pode Eh, começar. Disruptiva, e normalmente as medidas que eu penso são com base naquilo que são as necessidades. Pode haver, posso ter pensado em alguma medida que não tenha, não tenhamos capacidade, mas, por exemplo, que eu acho que tenho esta ideia que eu nunca coloquei, no papel, porque de facto é pouca capacidade, que era que fazer uma ligação, uma espécie de cota 500, que é uma via de ligação entre todos os lombos da Calheta, num nível superior à estrada regional. Isto é muito difícil, é uma obra, Ora tem está, muito custo. Eu nunca coloquei isto, mas é uma coisa O futuro? que eu penso, que seria bom criar num nível, sei outro lá, nível. quando Futuro? digo ideias improváveis, É, há quem já tenha dito que o Conselho da Calheta era podia ter bom. um aeroporto, por Ora, aí exemplo. está a ver como chegamos lá num instante. Quem sabe? Basílio, esta tem a ver com a relação partidos, candidatos. As autárquicas são muito pessoalizadas, são muito dependentes de quem dá a cara, de quem tem vontade, usando a sua frase ou convicção. Alguma vez sentiu, nomeadamente neste processo de candidatura, que teve de abdicar da sua convicção em nome dos interesses do partido que o apoia? É sempre, nós temos de ser flexíveis. E nós nem sempre temos as melhores ideias e as ideias que prevalecem. A gente temos de nos adaptar também à realidade e nos ajustar também às ideias dos outros. Nós não podemos fixar numa ideia, num projeto e depois não ouvir os outros. Isso acaba sempre, às vezes, a correr mal. Mas em relação a obra que eu teria um gosto de ver e seria mesmo um sonho para mim, era a requalificação da Calheta, principalmente da Vila da Calheta à Serra d'Água. Nós queremos requalificar aquela frente de mar, dando um espírito modernista preparado para o futuro. E isso passa pelo grande investimento, que começa pela consolidação das coisas. Certo. Estas perguntas têm de ter resposta mais rápida. Estamos quase a chegar ao fim. Doroteia Lessa, qual a sua maior virtude? E já agora, se é que o tem, qual é Gosto o de seu, falar. qual é o seu maior É o defeito, autoconhecimento. politicamente falando? As pessoas podem achar, mas perguntas da treta, não. Quem vai a votos tem que ser conhecido nas suas dimensões diversas, que não se esgotam na apresentação de programas. Daí este questionário de algibeira, ou mais localizado. Uma prova dos nove. Não, é assim, Sim, a virtude é dialogar com as pessoas. O defeito, isto para ser rápido, sim. o defeito, Não diga todos. o defeito vocês que digam. Tem muitos defeitos, obviamente, toda a gente Não, tem mas há um que defeitos. politicamente Que acha que causa transtorno. eu gosto de pôr sempre na pele do outro e gosto sempre de pensar que não vou magoar ninguém e que não vou. E às vezes politicamente é preciso pôr em bicos de pés para não, porque assim nós estamos a política dos dias e a nossa vida há de ser mais longa. E portanto o maior receio é criar inimizades porque nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para o interesse público. Sofia, E às vezes penso demasiado as nisso. suas decisões políticas são muito influenciáveis por fatores externos ou partem de dentro? Ou seja, deixa-se comover ou influenciar por exemplo, redes sociais?
Hum, ora, é assim, as convicções evoluem também, não é? Mas há princípios e é com base em princípios, em ética. E isso tem a ver também, penso eu, com a minha cultura e educação cristã. Cristã, não estou a falar católica, estou a falar cristã. Porque Cristo para mim é uma referência em termos de ideológicos e éticos. E, portanto, eu não sei, não é por ter sido catequista de certeza, mas isto veio da minha família, da minha educação. Tem bases. Isso para Todos mim, nós. todos, Eu, fala pelo por menos. ti. Sim, quer dizer, Basílio, qual a promessa que jamais faria só para ganhar votos? Porque que não vai ousar fazer. Não me passa pela ideia enganar ninguém, por isso eu acho que nunca faria uma promessa que nunca iria cumprir, nem para ganhar votos, até porque para ganhar votos e não teria feito aqui algumas afirmações, fez, em nome da verdade e da justiça e do direito e da defesa do município da Caridade. É preciso ter a frontalidade de dizer algumas coisas. Isso perde-se votos. Mas entre a verdade e os votos, e põe a verdade. E não penso duas vezes. Para fecho, antes da mensagem final, a última ronda de questões, o que é que mais irritador tem na política local? O que é que mais é irritante no Conselho da Calheta? No Conselho da Careta? Não, não, eu acho que irrita toda a gente, a maldecência pela maldecência. Sofia, o que é que mais admira nos cidadãos do seu Conselho? hum, pronto, o que é que eu mais admiro de dentro de tudo? Eu acho que é a capacidade de trabalho e de luta. E quando não conseguem no seu conselho, infelizmente, não se acomodam. Têm que emigrar, muitos deles. Porquê? Porque querem trabalhar, porque têm perspectiva, uma vida melhor. E é essa qualidade. São lutadores, trabalhadores e com capacidade de fazer algo pela sua vida. Basílio, há algum adversário político que não lhe mereça respeito? Os que estão aqui já percebi que está tudo numa sintonia carinhosa, foi esse o termo. É verdade. Mas fora desta mesa, algum que lhe esteja atravessado na garganta ou não? Um dos princípios que eu tenho é respeitar a pessoa humana. E as pessoas têm de ser respeitadas. Como eu quero que me respeitem, também têm de respeitar os outros. E isto não tem nada a ver com confronto político o dia de hoje. Se há pessoas que eu estou em total desacordo ou em contraciclo com essas pessoas pelos ideais, tenho muitas pessoas. Agora, como seres humanos, eu posso dizer que não tenho inimigos. Como pessoas, não tenho inimigos. Que eu possa dizer, não, esta pessoa não gosto de me cruzar com ela e vou-me desviar que esta pessoa vem ali. Não tenho inimigos. Nunca lhe fizeram nenhuma poderosa. Quando me fazem esse tipo de abordagem, e eu levo sempre para o lado ideológico e não como pessoa, dou o benefício da dúvida. Está a falar como político, está lá. E deixa a pessoa seguir. É curioso porque há quem diga que a ideologia morreu em muitos projetos. Não sei qual é a vossa impressão deste assunto. Há ideologia no PSD ainda? De fundo há. Não há. Se bem que numas autárquicas nós sabemos que é mais a pessoa do que a ideologia em si, é mais o projeto, é mais o conjunto de pessoas que se propõem a elencar a gestão. Por isso, mas a ideologia sim, claro que sim. Não, Para mim é muito importante a ideologia. eu faço esta questão porque, com certeza, no fecho do 11º debate, eu vou estar muito baralhado porque eu vejo propostas muito concretas que ora aparecem em programas do Direita, PS, ora em programas do Tem PSD. tem uma matriz parecida, não é? Por isso, a questão, Sofia, ainda há ideologia, ou ela é dominante Não na é- forma de fazer política? Sim, na autárquica, não é, Sim. não é dominante, mas é importante. À mínima. A forma como nós vemos, e às vezes não é ideologia partidária, às vezes é mesmo a visão do candidato, que está imbuído de uma determinada ideologia, vê o mundo e vê as coisas. E isso vou só dar um exemplo. A questão, por exemplo, da atribuição das bolsas aos estudantes universitários. Importante e tudo bem, mas qual é a diferença?
Eu preconizo que deve, mais uma vez, quem tem mais dificuldades financeiras, as famílias com mais dificuldades devem ter uma majoração. E não só. Eu até uma das propostas que é quem faz solidariedade, quem dá, quem entrega do seu tempo ao outro, quem contribui para a causa pública, deve ser valorizado. E também fazer a majoração. E isso é socialismo. Basílio, há quem diga que o JP não tem matriz ideológica. É, assim, o JBP afirma-se como um partido que não tem vincado uma matriz ideológica. E porquê? Porque as ideologias políticas não trazem nada de bom ao governo de um país, por exemplo. Quando entra um partido de direita, puxa as políticas para a direita. Quando entra um partido de esquerda, puxa as políticas de esquerda. E depois têm medo de atuar em áreas estruturantes que por ser da direita, por ser da esquerda, e ficam agarrados às ideologias. O que o JPP como partido defende são princípios, por exemplo, da igualdade, de oportunidades, da defesa da pessoa humana, da justiça social. Acho que devemos nos agarrar a princípios e não a ideologias. Ideologias, se as pessoas dizem Portugal estagnou e arranca. Porquê? Porque há uma alternância aqui de duas ideologias, um privatiza, um nacionaliza. É este anda para e arranca, que faz com que o país e a própria ilha que têm medo até de tomar, os políticos têm medo de tomar algumas decisões para não serem ligados à ideologia do outra face. E isto é mau. Muito- A Sofia já agora estava a fazer uma pergunta que eu gostava que tu esclarecesse que eu E nacionalizavas o ou JP quer dizer o quê? privatizavas? Nacionalizava ou privatizava? O que é que o JP Depende faria? da situação. Não é chegar, por exemplo, à questão. Não. À questão da TAP. Olha, vai Sim. o PSD, vai privatizar. Vai o PS, vai nacionalizar. Vamos, E o JP faria o quê? temos que analisar a situação. E ver o que é melhor para o país. E o que é que eu Mas agora, aquela Tem que ter um que filtro. dizer que não, Percebe-se o princípio. que não, porque é uma direita diferente, não pode subir. O JPP, como partido autonomista, optaria pela solução que desse mais Mas- condições à mas- vontade. Mas é um Eh, partido não seria assim? nacional, não. Talvez não passava para o aeroporto na Feijão da Ovelha. Olha, eu quero agradecer-vos, antes da mensagem final, esta frontalidade com que abordaram estas questões mais corriqueiras, para alguns, se calhar, mais leves, para outros, mais esclarecedoras, porque eu, como também analista, fiquei a conhecer-vos melhor, sobretudo aqueles que não conheço, embora todos nós nos conhecemos por aquilo que escrevem, por aquilo que dizem, mas quero agradecer a vossa frontalidade e a vossa disponibilidade para estar aqui, dando-vos agora a oportunidade de, em 2 minutos, não mais do que isso, poderem usar este tempo para passar uma mensagem que acho determinante para o vosso eleitorado. Os debates não têm como objetivo abranger tudo. De certo que ficou muita coisa por dizer, temos tempos para cumprir, mas dou-vos esta oportunidade final e começo agora assim na ordem inversa pelo Basílio, que é candidato à Câmara Municipal da Calheta, cabeça de lista pelo JPP. Eu abraço o desafio de me candidatar à Câmara da Calheta com toda a minha convicção e energia, porque eu sei que tenho um projeto para a Calheta, diferenciador, realizável, que é um projeto que trará desenvolvimento e que irá repor muito do atraso que não foi feito, que se verifica na Calheta em diversas áreas. É uma candidatura responsável, com gente responsável, gente que vem de diversas áreas, não são quadros específicos, eu não estou a fazer uma galeria de arte para ter um número máximo de quadros, não é isso, estou a concorrer a uma Câmara Municipal. E eu quero que as pessoas vejam isto como uma oportunidade de mudar. O PSD teve 50 anos a governar, fez coisas boas, também não fez coisas menos boas, e é a altura de a gente dar uma oportunidade de virar a página e dar uma oportunidade a outras ideias. O partido
PSD continua agarrado a ideologias antigas, agarrado a cordelinhos, que a gente não sabe por vezes quem é que está a governar a Câmara, e toda a gente sabe disso. E esconde-se numa coisa que às vezes é a dificuldade financeira das câmaras, que eu quero aqui desmistificar. A Câmara da Calheta não tem dificuldades financeiras. Não tem. A Câmara da Calheta, nos últimos 5 anos, passou de um orçamento de 11 milhões. As pessoas não gostam de números, que é amassador, mas para quem gosta, Aumentou quanto? passou em 5 anos de um orçamento de 11 milhões para 24 milhões de euros em 5 anos. Se nós vermos durante 5 anos a obra para esses valores, não existe. Em 5 anos, o total de orçamentos da Câmara da Calheta foi de 99 milhões de euros. A Câmara da Calheta, a obra da Câmara, não lançou nenhuma obra estruturante superior a 1 milhão de euros. Não lançou em 5 anos. Teve 99 milhões de euros para executar. E ainda, no último exercício do ano passado, dá um resultado negativo de 250 mil euros. Ou seja, se fosse uma empresa que tinha dado prejuízo, com verbas tão avultadas, um orçamento de 24 milhões de euros que se esfuma e vai para áreas que não são prioritárias, porque senão a obra não aparece, não são prioritárias. Para Para concluir, concluir, acumula ainda uma dívida de 4 milhões de euros. fica a mensagem final do Basílio Santos, a cabeça de lista pelo JPP. Sofia Canha será a candidata e cabeça de lista pelo PS. As palavras que ficam. Ora, eu há pouco disse no início do debate que era a candidata, mas provavelmente a candidata mais resiliente na oposição. E esta resiliência vem daquilo que eu acho que é, sobretudo, os valores democráticos que me foram inculcados pela vivência familiar e social no Jardim do Mar, influenciada por pessoas que tinham sido combatidas contra o regime da ditadura. No Jardim do Mar, por exemplo, havia 2 padres do Pombal que acabaram por sair fruto das pressões, da flama e do sistema que os obrigou para salvaguarda da sua segurança a sair. Mas porquê é que eu vou buscar isto? Porque isto foi importante na minha constituição e na minha forma de ver o mundo e de procurar justiça em tudo que eu faço. E quem me conhece, portanto, já tenho 55 anos, já tenho uma longa carreira profissional, política, portanto, e cívica, e tenho, acho que é uma intervenção em várias frentes, sempre com esta convicção de que eu acrescento algo de bom, de positivo àquilo que eu faço. Todos os cargos que eu já tive foram por eleição, curiosamente, exceto quando entrei na minha carreira profissional, no quadro da Escola Secundária da Calheta, que foi por concurso. E isto porquê? Porque muitas vezes sou chamada, não procuro, mas as pessoas veem em mim alguém que pode, de facto, acrescentar valor. Não é uma questão de autoelogio, não estou a reconhecer porque eu tenho, cada um é como é e as pessoas fazem as suas escolhas. E há muitas limitações, mas eu acho que quem lidera um projeto autárquico tem que ter esta resiliência que a própria vida lhe dá. Tem que ter passado, por situações desconfortáveis para poder reconhecer aquilo que as outras pessoas sentem. Quem não está no sistema, quem não está com o sistema. E é por isso que eu procuro sempre justiça e igualdade em tudo o que faço. E trazê-lo também para aqui, para que todos, não haver 2 calhetas, a calheta desenvolvida e subdesenvolvida. Pessoas que ficam para trás. Não, a minha intervenção é nesse sentido. Haja progresso e desenvolvimento, mas para todos. Obrigado, Sofia Canha, a candidata cabeça de lista pelo PS à Câmara da Calheta. Fecha esta ronda de mensagem final a Doroteia Lessa, que é candidata e cabeça de lista pelo PSD. Sim, senhor. Pronto, a minha convicção é que nós temos um concelho com muito potencial ainda para crescer, mas nós queremos crescer com futuro, com estabilidade, sempre próximo das pessoas, cada vez mais próximo das pessoas. A Calheta tem futuro e tem futuro para todos os calhetenses, sem exceção. É para isso que nós trabalhamos todos os dias e não tenho dúvidas que o caminho certo será este
pelo progresso. Não, nós, como eu própria assumi, não fizemos as obras todas que tínhamos planeado, mas temos feito muita obra pública. E o dinheiro não se gasta só em cimento, gastamos em capitalização humana, que foi isso que nós fizemos. Nós reforçamos os quadros também dos recursos humanos da Câmara e, portanto, tem sido um caminho que temos feito e queremos continuar e queremos melhorar. Os desafios são diferentes, são outros. É sobretudo premente e urgente estar cada vez mais ao lado da nossa população, dos nossos jovens e dar-nos o que nós tivermos de melhor para termos uma Calheta cada vez mais inclusiva para todos. E nós queremos e vamos todos juntos fazer a Calheta crescer. É ponto final neste debate, onde destaco a elevação e o respeito entre os cabeças de lista que convidamos, o Basílio Santos, a Sofia Canha e a Doroteia Lessa. Espero que consigam manter esta mesma atitude durante a sempre agitada e conturbada campanha, porque todos ficam a ganhar. Desejo boa sorte para os vossos projetos e que ganhe a ou o melhor. Fiquem bem, Obrigada. nós voltamos amanhã. Obrigada.